Meus irmãos, nós vamos então dar sequência agora, nessa manhã de domingo, adorando a Deus por meio agora da escola dominical. Nós continuamos prestando culto a Deus. Vamos continuar reunidos para serem instruídos pelo Espírito dele, a partir da meditação da sua palavra. Nós temos estudado aí há um bom tempo já o tema da antropologia bíblica. E a gente está vendo muita coisa sobre a natureza do ser humano. Que nós somos diferentes do resto da criação. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou com atributos da pessoa dele. Um deles, o ser religioso, o buscar comunhão com Deus. E hoje a gente vai ver algo muito interessante aqui, que muitas vezes nos causa dúvida na Escritura, não é? Muitas vezes a gente está lendo a Bíblia e a gente lê assim, espírito, aí depois a gente lê alma, espírito, alma. Será que é a mesma coisa? Será que são coisas diferentes? Veja, esse é um debate antigo na história da igreja, na teologia, a respeito da parte mais essencial do ser humano, esse elemento imaterial, né? Espírito e alma, espírito ou alma, junto com o corpo físico. Como que é isso? Então o título da nossa aula, essa sexta aula, baseado aí em Gênesis 2:7, é o ser humano, uma unidade psicossomática. A gente vai ver essa palavra estranha, né, difícil, psicossomática, mas não é. Psicossomática quer dizer, o ser humano é uma unidade complexa, única, formada de uma parte material e uma parte imaterial. Então lá no grego a gente vai ver depois desse psico de psique, alma, mente, espírito, e somática, vem de soma, que é corpo. Então, unidade psicossomática. Nós somos feitos de uma parte material, palpável, e de uma parte imaterial. E isso gera uma série de debates acerca desse tema, dessa natureza mais essencial do ser humano. Mas vamos caminhar na aula aqui. Quais são os objetivos dessa aula? Conhecer os conceitos de tricotomia, dicotomia e unidade psicossomática. São três teorias, três entendimentos quando olhamos para isso. A parte material do homem e a parte imaterial. Como é que é isso na gente? Então, os teólogos, os estudiosos ao longo do tempo, eles chegaram a alguns entendimentos. Então, a doutrina da tricotomia, da dicotomia e da unidade psicossomática, que é aquela que nós iremos propor aqui aos irmãos no final. Em segundo lugar, essa aula também vai nos trazer, né, aptidão a apresentar as críticas à tricotomia, tá? Aí tá trocotomia, perdoe aí quem editou isso aí, fui eu mesmo, é tricotomia, tá? Depois eu arrumo. E por fim, enxergar o ser humano, aí sim, como uma unidade complexa, com um aspecto material e outro imaterial. É diferente de falar com uma parte, não uma parte. Porque quando a gente fala, eu tenho uma parte material e uma parte imaterial, a ideia é que a gente pode separar isso e trabalhar de maneira separada a parte material e a parte imaterial. E a gente vai ver que não dá, porque nós somos uma unidade complexa. Nós vamos ver isso. A lição se divide numa introdução, a teoria tricotômica, eu vou explicar para vocês o que é isso, e a dicotômica, né? E quanto à dicotomia? A unidade psicossomática e uma conclusão e aplicação. Vamos orar antes da gente começar, propriamente dito? Ó Pai, obrigado, Senhor, porque na Tua infinita bondade, o Senhor nos permite olhar para a Tua palavra a partir de temas que a princípio podem ser tão difíceis para nós. Senhor, o Senhor nos dá sempre um conhecimento maior do Senhor e da Tua lei e da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem aberto o nosso entendimento para entender melhor a Tua palavra. Palavra inspirada, revelada pelo Senhor, para que a gente possa compreendê-la. Que o Senhor possa usar, ó Pai, essa aula na unção do Teu Espírito, na vida dos meus irmãos, na minha vida, para que possamos entender um pouquinho mais da Tua palavra, Senhor. Para que possamos entender um pouquinho mais quem nós somos, ó Deus, criados pelo Senhor, com alma, espírito e com corpo também. Obrigado por isso, Deus. Obrigado pela permissão do Senhor, por esta reunião bendita aqui, para que possamos sair daqui com um conhecimento maior de nós mesmos. Que o Senhor receba todo o louvor e toda a glória por essa aula. Assim oramos em nome de Jesus.
Amém. Olha lá, deixa eu trazer uma ilustração aqui do violino e do violinista. Pensem em um homem segurando em uma mão um violino. Ele é um violinista e ele segura um violino na sua mão. Veja, um violino belíssimo, feito com madeira refinada, cordas afinadas, design impecável, strawberry é morango em inglês. Tem um nome de um violino alemão, não vou conseguir lembrar o nome agora, você lembra, meu irmão? Tem um violino muito famoso, clássico, alemão. Stradivarius, muito bem. Imagine um Stradivarius aí, na mão de uma pessoa. Por si só, ele é um instrumento físico, é ou não é? Se eu segurar um violino aqui, o violino não serve para nada, eu não sei tocar violino. Ele é só um instrumento físico. Mas, quando um violinista habilidoso toma o Stradivarius nas mãos, acontece algo fenomenal. Ele dá vida àquele instrumento que não tinha vida. Um instrumento físico. Assim acontece com o violão, com o teclado. Em si eles não têm vida. Mas quando um músico habilidoso os toma, então ele dá vida. A alma da música se manifesta. Olha que interessante. Se faltar o violino, um instrumento, sai som. Não sai som. Se faltar o violinista, o instrumento fica mudo. Também não serve para nada. Isso nos mostra que tanto o violino quanto o violinista são necessários para que a música exista de verdade. Vamos trazer agora para nós, para o ser humano, vamos tentar comparar. O corpo físico, palpável, é o violino. Ele é algo visível, físico, sensível. E a alma ou o espírito? É como o violinista. É algo invisível, consciente, espiritual. É algo que dá vida ao corpo. Abra comigo Gênesis 2:7. Olha que legal esse texto. Formação do homem. Gênesis 2:7. Lá no início, né? Olha o que diz aí. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Então, ó, imagina. Deus formou o homem do pó da terra. Estava ali. O instrumento, o corpo, o violino. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, lhe deu espírito, lhe deu alma, e esse homem, que antes não tinha vida, passou a ser alma vivente. Esse corpo foi animado pela alma, pelo espírito. Então, juntos, violino e violinista, corpo, alma e espírito, formam uma unidade viva e complexa, que foi criada por Deus. Por que isso é importante, irmãos? Como eu disse, é importante pensar nessas coisas. Talvez você nunca foi levado a pensar nisso, mas a Bíblia apresenta esses temas. E para a gente, como crente, entender a palavra de Deus, nós temos que mergulhar nesses temas, para a gente entender um pouquinho mais. Porque é o que eu disse, muitas vezes você vai ver escrito na Bíblia, espírito. Outras vezes você vai ver escrito alma. E aí, são a mesma coisa ou não? Tem um debate. Há um debate muito antigo sobre a constituição humana. Então, ó, corpo, alma e espírito é uma coisa. Corpo, alma ou espírito é outra coisa. Como eu disse para vocês, Gênesis 2:7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Vocês não fazem ideia das heresias que surgiram ao longo da igreja, da história da igreja, pensando nisso aqui, tentando relativizar isso, tentando arranjar isso, tentando especular essa coisa aí. Como é que é a relação do corpo com alma e espírito? Então, por exemplo, os gnósticos foi um entendimento que nasceu lá nos primeiros séculos da igreja cristã. Foi muito combatido por Paulo, por exemplo, quando escreve aos Colossenses, o apóstolo João, quando escreve as suas cartas, ele está combatendo o gnosticismo. Por exemplo, o gnosticismo, em uma das suas vertentes, dizia o seguinte, que o que se faz com o corpo não é importante.
Porque, na verdade, o corpo é algo desprezível. Dentro do entendimento da filosofia grega, de que a matéria é má e o espírito é bom. Então, você tem que trabalhar o espírito, deixando o corpo de lado. E se é assim, você pode usar o corpo do jeito que você quer. Porque, por exemplo, o que você faz com o corpo físico não vai ter reflexo na tua vida com Deus, na tua iluminação espiritual, ou como eles gostam de falar, na tua espiritualidade. Entendeu o problema? Se você pensa assim, dissocia o corpo físico da parte imaterial do homem, eles dizem, não importa o que você faz com o corpo. Quando Paulo chegou em Corinto, ele teve que combater isso na igreja. Porque muitos na igreja de Corinto, eles vieram de uma cultura, de uma filosofia grega, que trabalhava dentro de um dualismo. Ou seja, o marido não via problema nenhum em ir atrás de uma prostituta. Por quê? Ele estava usando o corpo. A vida espiritual com Deus, por meio de um casamento, estava preservada. Paulo falou nada disso. Uma pessoa dentro da igreja não via problema nenhum em continuar usando o seu corpo para impureza sexual, para atos de auto-manipulação, para prazeres sexuais. Paulo falou nada disso. O que você faz no corpo físico reflete na tua vida espiritual. Então a gente já começa a pensar no tema da aula. Será que nós podemos tratar de maneira separada? Corpo e espírito e alma, parte material do homem e parte imaterial. E o ascetismo, está vendo aí, ó? Dualismo filosófico, eu já falei, era a filosofia grega, separava matéria de espírito. A matéria era ruim e a parte espiritual, etérea, imaterial era boa, não é? Então, por exemplo, olha que engraçado, lá na filosofia grega, os filósofos eram bem vistos. Os filósofos eram tidos por sabichões. Por quê? Porque eles prezavam a parte espiritual do homem. O cara sentava embaixo de uma paineira o dia todo, com um matinho na boca, e ficava pensando na vida, na realidade, refletindo sobre a criação. Esse era valorizado. O camponês que estava produzindo, trabalhando na enxada debaixo do sol, era deixado do lado. Ele estava trabalhando para algo físico apenas. Olha como era pernicioso esse entendimento, que separava a matéria do espírito, uma vida física de uma vida espiritual. Mas e o ascetismo? O que é o ascetismo? É um entendimento filosófico que visa uma elevação, um crescimento espiritual a partir da mortificação dos desejos do corpo físico. Então, por exemplo, na Idade Média, muitos monges, você sabe por que foi criados os mosteiros na Idade Média? Os mosteiros foram criados lá pela Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Os sacerdotes, os clérigos, viviam no meio de uma sociedade corrompida pelo pecado. E eles queriam uma maior purificação espiritual. O que eles fizeram? Foram para os mosteiros. Qual foi o problema? O problema é que eles foram em pecado para os mosteiros. E eles perceberam que o pecado estava lá no meio deles. E eles praticavam todo tipo de coisa errada lá também, porque eram pecadores. Mas a intenção deles era, vamos nos afastar da cultura para que a gente possa diminuir, minimizar os desejos do corpo, a cobiça, a inveja, as questões sexuais. Mas isso não aconteceu, porque eles levaram tudo isso para dentro dos mosteiros. Mas eu quero que você capte a ideia. O ascetismo é isso. Então, a gente, trabalhando os desejos da carne, nós vamos ter uma elevação espiritual. Sabe quem faz isso hoje também? A yoga. Sabe a yoga? A yoga, como exercício físico, não há problema. O problema não é esse. O problema é que por trás do exercício físico está uma disciplina espiritual. Você sabia? Por trás da yoga existe uma disciplina espiritual. Então não é simplesmente fazer poses. Aquelas poses, aquelas contorções, tudo aquilo, eles creem que aquilo está trabalhando a tua vida espiritual. E aí é o problema da yoga, né? Como exercício físico, traz elasticidade, promove a saúde, não há problema. Agora, se você vai para lá procurando elevação espiritual, aí você está fora. Mas tudo dentro do quê? Do ascetismo, desse trabalhar os desejos de uma natureza física para se elevar espiritualmente. Estão entendendo como é importante pensar nessa relação? Corpo físico e a parte material? Vamos pensar nessa teoria tricotômica, então.
Já fala um pouco, né? Tri é o quê? Vai falar de alguma coisa de três. Certamente vai dividir o homem em três partes: corpo, alma e espírito. Como sendo alma diferente de espírito. É a teoria tricotômica. Tem um estudioso da palavra, tive aula com ele, já falecido, o Dr. Paulo Anglada. Ele diz o seguinte: filósofos gregos, alguns pais da igreja grega, tais como Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes e Gregório de Nissa, alguns reformadores e teólogos alemães e ingleses do século passado, eles sustentam essa tese. Então você vê, não é algo sem propósito. Muita gente boa na história olhou para a Bíblia, olhou para o homem e defendeu isso aqui que eu vou explicar para vocês. Que a natureza humana é formada de corpo, alma e espírito. E espírito. Então o corpo o que é? Parte material do homem. A alma, o que é a alma para ele? É a parte do raciocínio, dos sentimentos, aquilo que está por trás da vontade, é a nossa disposição. Isso é a alma. E o espírito? O espírito é uma parte mais elevada. O espírito é aquele que nos relaciona com Deus, com o transcendente. Então, tudo na vida humana que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e o trabalhar de Deus na vida humana, Deus trabalha onde? No espírito. O homem busca Deus a partir da onde? Do espírito. E a alma? Não, a alma não. A alma é a parte do raciocínio, é a parte das emoções, é a parte do sentimento. Entenderam? Olha como está bem dividido. Está dividido isso. É a teoria tricotômica. Pode falar, meu irmão. O fôlego de vida dentro do homem. Ele deu a alma para o homem. Então, nós vamos ver isso aqui, Juarez. Você vai, no final, você vai entender. Não, você vai entender. Pode ficar tranquilo, no final você vai ver. Porque é justamente isso. A gente entende que alma e espírito é a mesma coisa. Mas nós vamos ver depois. Nós vamos ver depois. Tem. Como? Não, esse aí é um outro texto, é um outro entendimento. Isso aí, o espírito ali, ele está falando do espírito humano de Elias. O espírito ou alma, a gente vai chegar lá também. Pode ser, a palavra é intercambiável no Novo Testamento. Tanto o espírito quanto a alma, tá? Agora, nós temos o Espírito Santo também, que é outra coisa. Irmãos, nós não estamos falando aqui do Espírito Santo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, não é o espírito humano. Nós temos um espírito humano. Deus nos formou com uma parte material, foi boa a tua pergunta, e com o espírito humano, entende? Quando Paulo em Romanos fala assim, ó, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Está vendo dois espíritos? O Espírito de Deus é o Espírito Santo. Ele, quando ele está na vida do crente, ele diz para o espírito do crente, para a alma do crente, você é filho de Deus. Ele nos dá essa segurança, entendeu? Uma coisa é o Espírito Santo, outra coisa é o espírito humano. O que ele viu ali foi o espírito de isso, tá? Mas nós vamos ver isso aí, tá bom? Então, entenderam até aqui? Até aqui tudo bem? Nós vamos caminhar. Vocês vão ficar vão ganhar mais entendimento no final da aula. Dois termos distintos para a parte imaterial do homem na Bíblia. Um dos argumentos que esses teólogos estudiosos defendem na sua teoria tricotômica de que o homem é corpo, alma e espírito como coisas diferentes, é que a Bíblia usa dois termos distintos para a parte material do homem. E é verdade. Ó, no Antigo Testamento, qual é o termo no hebraico para alma? É nefesh. E no Novo Testamento para alma? É psirê. Então veja, a alma no Antigo Testamento, você vai ver aqui no original, nefesh. E no Novo Testamento no grego, psirê. E para espírito? Veja, espírito aqui é o espírito humano, embora pneuma no Novo Testamento é usado para o Espírito Santo também, mas vai depender do contexto. Mas aqui nós estamos considerando o espírito humano. O espírito no Antigo Testamento é ruach no hebraico.
E no Novo Testamento? Pneuma. Então veja, de fato, quando a gente olha para a Bíblia, os termos são distintos, tanto para a alma quanto para o espírito, tanto no hebraico quanto no grego. Mas olha o que esse estudioso, Luiz Berkhoff, olha o que ele diz. Um cuidadoso estudo da Escritura mostra claramente que ela emprega as palavras umas pelas outras, em uma permuta recíproca, de maneira intercambiável. De modo que, onde está escrito espírito, você pode pôr alma. E onde está escrito alma, você pode pôr espírito. Você quer ver uma coisa? Olha Apocalipse 6:9. Lá em Apocalipse 6:9, olha o que a gente lê. Está falando do quinto selo, né? Foi aberto o quinto selo do livro. E olha o que a gente lê ali, ó. Apocalipse 6:9. Quando ele abriu o quinto selo, Jesus, vi debaixo do altar, o que ele viu? As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Ora, se a alma, segundo esses tricotômicos, é a parte mental, intelectual, como é que Jesus viu as almas debaixo do altar do trono de Deus no céu? Como é que elas foram para lá? Aqui está escrito almas. Agora, olha Hebreus 12. Volta um pouquinho. Hebreus capítulo 12, 22 a 23. Hebreus 12, 22 a 23. Você achou, Júlio? Lê para mim, Júlio, em voz alta. Mas tendo chegado a Monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a encontrar os ossos de anjos, e a universal assembleia, e igrejas a rolar nos céus, e a Deus do juízo todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados. Opa! Viu aí o final do versículo 23? Quem está no céu? Os espíritos dos justos aperfeiçoados. É espírito ou alma? Está no céu. 2 textos bíblicos. Um fala que as almas estavam lá debaixo do altar, no céu. E esse aqui fala do espírito. Irmãos, é os dois. É a mesma palavra, é intercambiável. É a parte imaterial do homem. E eu lembrei de Jó 7:11. Olha um texto do Antigo Testamento, onde você vê, usa 2 palavras para se referir ao mesmo aspecto do homem, ao aspecto imaterial. Olha lá, Jó 7:11. Por isso, Jó está dizendo, né? Não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. No hebraico, espírito, alma, sendo usados com a mesma ideia. Jó está se lamentando lá do seu âmago, do fundo do seu ser diante de Deus por toda a tribulação que veio sobre ele. Bom, a aula não acabou, só começou, né? O ser humano no céu é um ser que respira, porque vai a alma, que é salva, mas esse espírito colocado lá continua, né? Vivo. Continua vivo e esperando o corpo. E aí ele vai respirar e cantar lá, ou seja, vai ser um corpo. Isso, exatamente, Laís. É isso mesmo. O Senhor está lá com o corpo ressurreto dele. Alma, espírito, corpo. Está lá. Sim. Agora, irmãos, então olha só. Entendam bem o que esses tricotomistas defendem, né? Que corpo é uma coisa, alma é outra e espírito é outra. E eu estou mostrando para vocês 3 textos bíblicos que fazem permuta das palavras. Podendo ser permutados. Mas qual é o problema? Tem 2 textos no Novo Testamento que eles se baseiam, que trazem espírito e alma juntos. Na mente deles como coisas diferentes. É os textos, olha lá, ó. 1 Tessalonicenses 5:23. Olha o que Paulo fala ali. O mesmo Deus da paz nos santifique em tudo.
Está orando pela igreja, para a igreja ser santificada. Agora, e o vosso espírito, alma e corpo sejam considerados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pegou aí? Agora olha Hebreus 4:12. Nós não podemos fugir da Bíblia, nós temos que enfrentar esses textos. Olha Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir o quê? Alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, se você olhar friamente para esses 2 textos, você vai virar tricotomista. Você vai falar, pastor, de fato, está aí Paulo, o escritor de Hebreus, está dividindo o homem em corpo, alma e espírito. Mas irmãos, preste atenção numa coisa, é por isso que estudo bíblico é importante, por isso que tem que conhecer a Bíblia, senão você sai fazendo heresia, você é enganado de todo canto. Um texto tem que ser interpretado no seu contexto. Você tem que tentar extrair qual foi a intenção desse autor bíblico, quando Deus o inspirar a escrever isso. Veja, Paulo está tratando de composição do homem, ele está tratando de antropologia bíblica, ou ele está pedindo para que Deus santifique o homem plenamente, de maneira completa? Na cabeça de Paulo, ele está querendo dividir o homem em 3 partes. O que vocês acham? Olhando para esse texto? Como se Deus pudesse santificar o homem só numa parte e não nas demais? Entenderam? Isso não está na cabeça de Paulo. O contexto é, olha o início do versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, plenamente, totalmente, na vossa mente, no vosso sentimento, na vossa conduta, na vossa vida com Deus, na tua vida física. Santifique inteiramente. E o outro texto de Hebreus, também. O que o escritor está dizendo aqui? Ele está falando sobre o poder penetrante da palavra, a ponto de separar o homem da sua própria natureza. Nós temos uma natureza caída, irmãos. Essa natureza caída, ela alcança o corpo físico, a alma e o espírito. Alcança a mente, alcança as emoções, alcança o comportamento. Mas a palavra de Deus, ela é tão penetrante quando ela entra na gente, que ela tem poder de nos separar dessa natureza caída. É por isso que ele dá o exemplo do espírito e da alma ali. Ela é mais penetrante que espada, que corta, que separa medulas e ossos, o espírito e a alma. Isso é uma ilustração para mostrar o poder que a palavra de Deus tem de separar o homem da sua antiga natureza. Esse servo aí, o holandês, o Anthony Hoekema, ele diz o seguinte: quando Paulo ora pelos Tessalonicenses, esse texto de 1 Tessalonicenses 5:23, olha só, para que o espírito, alma e corpo de cada um deles possam ser guardados, ele obviamente não está tentando dividir o homem em 3 partes, irmãos. Assim como Jesus não pretendia dividir o homem em 4 partes. Quando lá em Lucas 10:27, ele diz o seguinte, olha o que diz Jesus. Lucas 10:27. A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Se alma e espírito é diferente, nós temos que dizer o seguinte: uai, eu não preciso amar Deus de espírito? Jesus pediu para eu amar Deus de toda a alma. Mas e o espírito, Jesus? Quando esqueceu? Jesus não erra. É claro que alma e espírito no grego é a mesma palavra. Aponta para a mesma parte imaterial do homem. Por isso, adorar a Deus na alma ou no espírito é o mesmo. É você com o teu interior buscando a Deus, adorar a Deus. Jesus está dividindo o homem em 4 partes? Mente, coração, alma, entendimento? Não está. Então comecem a pensar nisso, numa unidade complexa do ser humano, e não em partes, como se a gente pudesse uma hora adorar a Deus com o corpo, outra hora adorar a Deus com o espírito, outra hora adorar a Deus com a alma, e mais, sermos edificados por Deus só no espírito, porque é a parte que se comunica com Deus. Aí no corpo, a gente não vai ser edificado? Por exemplo, um cara é fumante,
fuma há 60 anos, é alcançado pela graça de Deus em Cristo. Ele não vai lutar contra o cigarro alcança o corpo físico dele também. Essa bênção não vai ser restaurar também a saúde física dele agora, pelo Espírito Santo? Estão entendendo como é que essa teoria tricotômica não faz muito sentido? Pecados do corpo, né, Juarez? Cuidar do corpo físico. Por quê? Muito bem, muito bem. Isso, o corpo é o templo do Espírito Santo. Porque o que você faz do corpo é reflexo da tua fé em Deus. Claro que é importante, nós vamos chegar lá, mas é isso mesmo, está correto. Olha lá, irmãos, essas passagens que a gente viu de 1 Tessalonicenses 5:23 e de Hebreus 4:12, olha que interessante, elas fazem uso de uma figura de linguagem, de uma figura de retórica chamada endíades. O que é endíades? É usar palavras diferentes para expressar a mesma ideia. A gente faz muito isso no português. Usa palavras diferentes, mas para expressar a mesma ideia, a mesma coisa. Então, por exemplo, em vez de usar um substantivo com um adjetivo, eu vou dar um exemplo, ou outro complemento, o que se faz? Usa-se dois substantivos unidos pela conjunção e. Então, alma e espírito para trazer a mesma ideia. Olha só, exemplo. Imagina dois substantivos, noite e silêncio. Dois substantivos, certo? Você quer falar algo sobre a noite e sobre o silêncio. Se você quer expressar o silêncio dessa noite, você pode falar simplesmente noite silenciosa. Então, olha só, em vez de usar dois substantivos unidos pelo e, noite e silêncio, você usou um substantivo com um adjetivo, noite silenciosa, substantivo e adjetivo. Por que é importante isso? Porque a Bíblia usa essa figura de retórica. Rendíades, quando fala de alma e espírito. Por exemplo, nesses textos de Tessalonicenses e de Hebreus 4. Olha que legal. Espírito e alma. O que é isso? Dois substantivos. Mas eles expressam o quê? A parte imaterial do homem. Eles não estão expressando duas partes distintas no homem. Porque tem um e. Por quê? É a figura da linguagem. Rendíades. Olha que interessante. É uma figura de linguagem. A gente usa isso. Língua portuguesa. Ser crente é também entender de língua portuguesa. Olha lá, alma e espírito não são partes do homem, partes separadas, como querem os tricotomistas, mas aspectos diferentes de uma única parte humana, a parte imaterial. Irmão do céu, como é que nós vamos conseguir separar o que pertence a espírito, o que pertence à alma? Esses caras tentaram descobrir. Não, o espírito é a parte mais elevada do ser interior, que se relaciona com Deus. A alma são os pensamentos, é a alma racional do homem, são as suas emoções. Mas como? Onde é que está isso? Aí fica muito difícil, porque aí, se o espírito que se relaciona com Deus, então Deus deixa a minha alma naufragando no mar, sem nenhuma direção? E o corpo? Como é que Deus trabalha isso tudo? Fica complicado entender assim. Então a teoria tricotômica, no geral, hoje, ela não é adotada. Ela foi deixada de lado, porque com o avanço dos estudos da Escritura, das línguas originais, essa questão da interpretação, chegou-se ao entendimento que não tem como sustentá-la. Fica muito difícil. Agora, essa dicotômica, de dois, essa faz mais sentido. Essa aqui faz mais sentido. O ser humano é composto de duas partes, não é três não, é duas. Corpo, a parte material. E, em vez de ser alma e espírito, é alma ou espírito. Um ou outro. Para falar da parte imaterial. E tem muita gente boa que caminha nessa linha. Berkoff, Atanásio, Agostinho, Calvino, Martin Bucer, Bavinck, Charles Hodge, Benjamin Warfield. São estudiosos reformados de primeira linha, irmãos. Gente crente.
que dedicou a vida inteira para ficar na Bíblia. Esses caras entendem, não, essa teoria aí é boa, essa dicotômica. A Bíblia fala isso. Alma ou espírito são palavras intercambiáveis, podem ser trocadas na Escritura. E juntas ao corpo, elas designam o ser humano, a pessoa humana inteira. E eu peguei alguns textos aqui, para você. Por exemplo, textos que falam do corpo e da alma. Olha o Salmo 31:9. Eu vou ler para você. Salmo 31:9. Fala assim, é um salmo de Davi, ele está se lamentando e buscando a bênção de Deus. Ele fala assim: compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem agora, e a minha alma e o meu corpo. Davi está dizendo, a minha alma e o meu corpo, eles estão consumidos. Se a gente pensar na teoria anterior, a tricotômica, seria o espírito que estaria. Não, a Bíblia aqui, a palavra aqui no Antigo Testamento, né, é para a alma, não é para espírito. Percebe? A tricotômica já vai ficando de lado. Davi consegue enxergar o corpo e a alma, todo o seu ser. Lembra do rendíades, a figura retórica? Duas palavras que expressam a mesma ideia. Quando Davi fala que a alma e o corpo dele estão tristes, ele inteiro. Ou será que só parte dele está triste? Não dá, né? Você fica só meio triste? Você consegue ficar meio triste? Não dá. Não dá, não tem jeito. É ele inteiro. Olha um texto do Antigo Testamento. Agora vamos para o Novo. Para vocês verem como é trocada as palavras. Mateus 10:28. Olha o que diz Jesus. Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pronto. Jesus está dizendo que os homens, eles podem até nos ameaçar, nos perseguir, nos matar no corpo, mas eles não podem matar a nossa alma. Alma ou espírito? Pelos tricotomistas, o que se relaciona com Deus é o espírito, então o que tinha que matar é o espírito. Mas está errado. Alma e espírito são palavras que podem ser intercambiadas. Alma ou espírito. Os dois se elevam a Deus, os dois se relacionam com Deus. Estão entendendo isso? Jesus está dizendo, não temais os que podem matar o corpo físico e não podem matar a alma. Por quê? Quem é que pode matar a alma? Só Deus que pode lançar uma alma no inferno. A alma ou o espírito? Tem que fazer sempre a pergunta para os tricotomistas, os que pensam como tudo separado. O espírito não vai ser morto? Jesus falou da alma. E o espírito? Está vendo como é complicado quando você separa tudo? O problema não é ser tricotomista, o problema é separar corpo, alma e espírito, porque se não dá tudo. Os tricotomistas separam. É como separar a cidade. É. Se a gente não está conseguindo, embora tenha um estudo que vai Sim. fazer um entendimento melhor dos dois. Sim. Mas a gente fala do que agora, não tem como separar. Sim. Tricotomista, isso não é separar. Sim. A gente pode pensar num ovo. Vamos pensar num ovo? O ovo tem o quê? Casca, clara e gema. Como é que você separa isso? Sem perder o todo. Sem perder o todo. Dá? Hã? É, exato. O ovo não é um exemplo para a trindade, tá? Eles usam como exemplo para a trindade. Não é. Eu estou usando o ovo como exemplo para a nossa natureza. Entende? Não tem jeito. Está tudo junto. Mas os tricotomistas, eles querem separar. Aí é o problema. É isso mesmo, fatiar. Então, corpo e alma. Agora vamos ver corpo e espírito na Bíblia. Olha Eclesiastes 2:7. Vamos para o Antigo Testamento de novo. Eclesiastes 2:7. Provérbios, Eclesiastes 12:7. Olha o que diz o sábio. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Opa! Aqui é o espírito que sai do corpo físico e volta a Deus. Espírito ou alma? Está vendo o problema? Os tricotomistas é o espírito. Mas e a alma? Jesus falou lá no texto de Mateus que Deus mata a alma. Quando você segue essa linha tricotomista, você se perde. Pode falar. Sim.
Isso. Sim, soprou dentro dele. Juntou. Aí tira o espírito aqui no caso de Salomão. Exato. Olha só, agora vamos para o Novo Testamento. As palavras são juntas de novo. Dentro daquela, lembre sempre daquela figura de linguagem, a rendíade, lembra? São duas palavras, dois substantivos para a mesma ideia. Vamos ver corpo e espírito agora, em Romanos 8:10. Olha o que Paulo fala. Irmãos, é lindo quando você começa a estudar a Bíblia e entender essas coisas. Romanos 8:10. Olha o que Paulo fala. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. O corpo aqui é o corpo físico, a carne. Mas o espírito é vida por causa da justiça. Deus opera aplicando os méritos de Cristo no espírito humano, trazendo a justiça dele pelo sangue de Cristo, despertando o espírito humano. Está vendo aí? Corpo e espírito no mesmo versículo? Então, irmãos, alma e espírito descrevem o mesmo elemento imaterial do homem. Apocalipse 6:9 fala de almas debaixo do trono de Deus. Hebreus 12:22, 23 fala de espírito dos justos aperfeiçoados no céu. Morreu, a tua alma entra em plena perfeição na presença de Cristo imediatamente. Você é glorificado na alma, você é santificado na alma, você está aperfeiçoado na alma, na presença de Deus. Teu corpo vai para a terra, esperando Cristo voltar, onde ele vai ser ressuscitado. Aí, unido à sua alma, esse corpo vai ser glorificado e juntos habitarão o céu eterno. Mas morreu aqui, dona Lisete, o espírito ou a alma vai para a presença imediata de Deus, plenamente glorificado. Era o entendimento do escritor dos Hebreus. Hebreus 12, de 22 a 23. Tem gente que defende o sono da alma, tem gente que defende a aniquilação da alma. Eu não acho que isso é bíblico, eu não vejo isso na Bíblia. A alma não dorme. Olha o texto aí de Hebreus 12, 22, 23. Está lá. Olha o texto de Apocalipse 6, 9. João está tendo a visão do céu, do trono de Deus. E debaixo do trono, ele vê as almas dos servos de Cristo que morreram pelo testemunho. Está lá. Como é que está dormindo? Irmãos, existe uma realidade espiritual paralela ao nosso mundo hoje mesmo. O céu glorioso já está lá para quem morre em Cristo. Vocês entendem isso? Quanta esperança isso traz para a gente caminhar aqui. E junto da parte material, essa parte imaterial com a parte material, o corpo. Então o homem é formado. Meus amados, essa teoria, a dicotômica, ela recebe maior aceitação. Nós estamos vendo aqui, mas tem problema também. Por quê? Porque extremada, levada ao extremo, ela também poderia dividir o homem em duas partes, dando origem a heresias, do mesmo modo como o gnosticismo e o dualismo. Então, o problema é assim, não é, a parte imaterial não é de duas partes, é de uma parte só, mas continua sendo uma parte. Na tricotomia, a parte imaterial é alma e espírito, duas partes. Na dicotomia, a parte imaterial é alma ou espírito, mas não deixa de ser uma parte para muitos. Esse é o problema. E daí pode ter heresia. Você pode continuar trabalhando na base de que você pode maltratar o teu corpo, que a tua alma ou espírito, vai estar tudo bem diante de Deus. E não é isso. Entenderam? Se você extremar essa teoria dicotômica, ela também vai te levar a separar o homem em duas partes. E Deus vai trabalhar de uma, não vai trabalhar na outra, e vice-versa. Portanto, o que tem sido proposto de maneira mais atual, é essa teoria aí, da unidade psicossomática. Vamos pensar primeiro, o que representa o coração na Escritura? Nós já vimos o coração humano aqui, né? Quando a Bíblia fala de coração, o que é isso, hein? O que é o coração? É o órgão cardíaco? Não. Aponta para a parte mais essencial, para a integralidade do que é uma pessoa. O coração é mente, emoção e conduta. Veja, uma palavra apontando para uma realidade complexa. O coração, por isso que Provérbios 4:23
diz, de tudo que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. A vida do homem, o que você é, vem do coração. Vem do teu mais profundo ser, da tua essência. O homem inteiro. Então, irmãos, não podemos enxergar, pensando no coração, a gente não pode enxergar a alma e o espírito como coisas separadas do corpo, ou separadas de si mesmas, mas aspectos imateriais da mesma pessoa, formando o ser humano. Alma ou espírito não são partes separadas de si, e nem do homem físico, mas são aspectos, formas de um elemento só, imaterial do homem. Olha que interessante, eu pensei no seguinte, eu pensei na natureza de Jesus Cristo. Vocês já ouviram falar que Jesus é 100% homem e 100% Deus, não é? Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Nós não somos assim, nós somos humanos. Mas Jesus, ele é humano e é divino. Certo? Jesus tem duas naturezas, uma humana e uma divina, mas formando uma única pessoa. E eu pergunto para você então o seguinte, pensando nisso: quem morreu na cruz? Que natureza morreu na cruz? A humana ou a divina? Entenderam? Isso aqui dá um debate enorme. Quem morreu na cruz? Jesus é 100% homem, 100% Deus, mas é uma pessoa, irmão. Quem morreu na cruz foi a pessoa de Jesus. Não dá para separar as coisas dentro dele. A natureza humana estava lá, a natureza divina estava lá. Foi a pessoa de Jesus que entregou a vida na cruz. Por que é importante pensar nisso? Porque tem tudo a ver com essa teoria da unidade psicossomática. Vamos fazer a etiologia lá na palavra? Psique, no grego é alma, mente ou espírito. E soma, de somática, no grego, é corpo. Soma é corpo. Então, psicossomática é a junção da alma ou espírito com o corpo. Então, em vez de duas partes, como diz a dicotômica, alma, espírito ou espírito de um lado e corpo físico do outro, o homem tem dois aspectos da mesma unidade. Ele tem uma parte material e uma imaterial, ou melhor, parte não. Ele tem um todo só, como era a pessoa de Jesus, mas um aspecto material e um aspecto imaterial. Anthony Roekima, novamente, ele diz assim: o homem possui um corpo físico, olha só, mas ele é também uma personalidade. Ele tem uma mente com a qual ele pensa, mas ele também tem um cérebro, que é parte do corpo, e sem o qual a mente não pensa. Está vendo? Uma parte imaterial, o pensamento. Uma parte material, o cérebro. Um pode viver sem o outro? Não. Se o cérebro morre, você não pensa mais. Uma unidade. Olha que interessante isso. Então, tudo que a alma ou o espírito faz, o corpo faz. Tudo que o corpo faz, reverbera na alma ou no espírito. Olha que interessante. Não é a alma que peca, irmão, mas o homem todo que peca. Ou será que só o corpo peca? O espírito ou a alma não, ou vice-versa? Não é o corpo que peca, mas o homem que peca. Não é a alma que Cristo redime com o seu sangue, mas é o homem, a pessoa humana, que é formada de um aspecto material e de um aspecto imaterial. Então, para essa teoria aí, o homem é uma unidade, não podendo ser sectado, separado, dividido em partes e analisado separadamente. Parece que esse é o problema dessas teorias. Elas querem dividir a gente e analisar separadamente. Não dá. Se você quebrar um ovo e ele espalhar pela terra, você não aproveita mais nada.
Ele é uma unidade complexa. Ele tem que ser encarado inteiro. Quando a Bíblia fala do corpo, meus irmãos, está falando do ser humano. Quando fala da alma, está falando do ser humano. Quando fala do espírito, está falando do ser humano. Quando fala do coração, está falando do ser humano. Quem morreu na cruz foi a pessoa de Jesus, com duas naturezas, 100% homem, 100% Deus, uma parte material, uma parte imaterial, mas uma única pessoa, entenderam? Para mim, essa teoria faz mais sentido, faz muito mais sentido. Sim. Muito bem, Juarez. Exatamente, é isso. É porque o homem é um todo. Por exemplo, se o idoso, que não tem mais o vigor físico, pudesse jogar bola ainda, para a teoria que separa a parte material e imaterial, ele poderia conseguir jogar bola pela força da parte imaterial. Mas por que ele não joga mais bola? Porque ele é um todo só. O imaterial depende do físico. A mesma coisa com o bêbado. O bêbado, ele não tem mais a parte imaterial dirigindo ele. Ele pode estar forte no corpo ainda, mas na parte imaterial, ele está doidão. Por que ele não consegue dar conta de se manter fisicamente? Porque imaterialmente ele já está entorpecido. Se pudesse separar isso, talvez, se a parte imaterial no bêbado não afetasse o seu aspecto físico, a sua força, ele poderia jogar bola bêbado. Mas por que ele não pode? Porque ele é uma coisa só. Muito boa teu exemplo. Entendeu? Ele é uma unidade complexa, onde as duas partes trabalham juntas. Então, é isso, irmãos. Gênesis 2:7 revela essa unidade do homem. Nem só corpo, nem só alma ou espírito, mas corpo e alma ou espírito, formando uma unidade. Eu estou falando alma ou espírito porque são palavras intercambiáveis, mesmo dentro da unidade psicossomática, tá? Essa teoria está destacando a unidade do homem no aspecto material e imaterial, mas na Bíblia, essa parte imaterial pode ser vista como espírito ou alma. Entenderam? Espírito ou alma. Olha Gênesis 3:19. Vou ler para você. Que legal esse estudo, né? Gênesis 3:19, ó. Depois da queda, né? Deus está dizendo ali para o homem: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Eu te pergunto, quem morre é o homem todo, ou morre só o corpo? Quando morre. Quando o corpo volta para a terra, morreu só o corpo físico? Ou morreu todo o homem? Morreu a pessoa. Eu vou morrer, você vai morrer, você vai morrer. É o homem todo. A morte é do ser humano, não só do corpo dele. Entende? A unidade. Será que Deus se enganou aqui? Será que Deus se esqueceu de falar que o espírito ou a alma, também deixando o corpo, vai ter uma outra vida agora? Vai ter vida com ele ou vai morrer no inferno? É o corpo todo, é o homem todo, é sempre uma unidade. E aí a gente já pode concluir, irmãos. Deu para pegar mais ou menos? Eu sei que a princípio, assim, um primeiro toque, mas você viu que interessante? Você começa a entender mais a Bíblia, você. A preocupação cristã deve ser com o homem integral, não apenas com partes. Justamente por quê? Porque a pregação cristã, ela não se dirige só para o intelecto. Lá para os tricotomistas, a alma. Não basta ser um erudito em Bíblia. É preciso que a Bíblia alcance a mente, as emoções, a disposição humana, o aspecto imaterial do homem. E também alcance o corpo, o aspecto material. Alguém que é alcançado pelo Evangelho vai cuidar melhor do seu corpo agora. A evangelização se preocupa em levar a redenção para o homem inteiro,
Não apenas para o corpo, ou para a alma ou o espírito. Não! Nós vimos aqui na pregação dessa manhã. Em primeiro lugar, vai cuidar da alma desse miserável. Anuncia a esperança a ele que há em Jesus Cristo. A partir daí, Deus vai trabalhar a vida física dele, a vida emocional dele. Olha que legal isso. É de dentro para fora. O maior problema do homem não é a falta de comida, a falta de dinheiro, a falta de emprego. É ele não caminhar reconciliado com Deus pelo sangue de Cristo. Esse é o maior problema do homem, de qualquer pessoa. Então, curada essa chaga, o Espírito vai dinamizar a tua vida. Vai dinamizar. É por isso que também essas pregações de triunfalismo, de empoderamento humano, de que Deus está aí para saciar as tuas necessidades materiais, eu não vejo isso com bons olhos. É preciso pregar o Evangelho. A partir daí, a tua vida muda. Graças a Deus pela igreja presbiteriana. Deus tem dado graça para essa denominação. Desde muitos anos já. Desde 1859, aqui no Brasil. Quando Simonton chegou lá na Baía de Guanabara. Em 12 de agosto de 1859. Trazendo o presbiterianismo dos Estados Unidos. Esse missionário, Ashbel Green Simonton. Ele foi o pioneiro aqui do presbiterianismo. E Deus tem dado graça. Essa igreja tem lutado para se manter na Bíblia. Porque nós entendemos assim. Se a tua vida espiritual não mudar, não adianta nada você ser rico, bonito. Você vai morrer e você vai para o inferno. Você tem que renascer no Espírito, meu caro. Aí sim, tua vida muda. Aí muda tudo na tua vida. Então, a evangelização tem... Olha como é importante isso na evangelização. Os tricotomistas trabalham no corpo, talvez até para os dicotomistas, vamos trabalhar no corpo físico. Pode ser separado da alma e do espírito? Não pode. Não pode. Tem que trabalhar em tudo. O aconselhamento também. O aconselhamento foca no homem integral, porque aquilo que ele faz no corpo, por exemplo, os pecados sexuais, a gula que você falou, a glutonaria, bebedice, afeta a alma ou o espírito dele. Claro que afeta. O que se faz na alma, pensamentos, sentimentos pecaminosos, também afeta o corpo. O sofrimento é experimentado no homem todo e a redenção também é para o homem todo. Vamos fazer algumas aplicações? Cuide do corpo como parte da sua vida espiritual. Seu corpo não é descartável, é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, de 19 a 20. Saúde física influencia diretamente na vida emocional e espiritual das pessoas. Se você não cuida do corpo, você não vai dormir bem, você não vai se alimentar bem, você vai se entregar aos vícios. Isso vai afetar a tua vida com Deus. Cuidado pessoal com o corpo físico produz honra a Deus que o criou. Cuidado então, por exemplo, com tatuagens, piercings, obesidade, bulimia. Pessoa que não quer engordar, está doente, come, vomita para não engordar, porque quer manter um padrão de estética. A ditadura da estética. Tudo isso reverbera na tua alma ou no teu espírito, na tua vida com Deus. Meu caro, não há neutralidade no teu corpo. Não há. Não há neutralidade na vida. Tudo que você faz com o teu corpo está testificando de quem é Deus para você. No cuidado que você tem com a tua vida física. Não há neutralidade. Então, tem que ter cuidado com isso. Segundo lugar, valorize o espiritual sem desprezar o material. Por quê? Porque o cristianismo não é espiritualista. O que é alguém espiritualista? Alguém espiritualista é justamente um budista, é justamente aqueles monges nos mosteiros que acreditam que se eles deixarem de lado os desejos do corpo, deixar o corpo físico de lado, eles vão se elevar espiritualmente. Não, não é isso. A Bíblia diz que Deus valoriza o corpo. Jesus foi ressuscitado no corpo. E daí? Se o corpo de Jesus não foi importante, por que Deus ressuscitou o corpo de Jesus? Foi o mesmo corpo que ele viveu, glorificado agora, e exaltado ao céu, mas o corpo dele foi ressuscitado. E ele comeu, como a Laís lembrou. Ele bebeu 40 dias e 40 noites. Ele cuidou do seu corpo. Então, negligenciar o corpo em nome da espiritualidade é um erro.
Paulo denuncia esse erro lá na igreja de Colossos. Lá quando ele escreve a carta aos Colossenses, no capítulo 2, nos versículos 20 e 23, ele vai dizer que lá na igreja tinha gente que estava defendendo o ascetismo como forma de piedade diante de Deus. Então o que muitas pessoas dentro da igreja de Colossos diziam? Faça determinados sacrifícios com o teu corpo. Não se envolva com casamento, não se envolva com relação mesmo dentro do matrimônio. Não toque isso aqui, não toque aquilo. Por quê? Porque você vai ser elevado espiritualmente. Depois você lê o versículo 23 de Colossenses 2. Vou ler. Olha o que Paulo diz. Palavra inspirada. Colossenses 2:23. E não retendo a cabeça que é Cristo, da qual todo o corpo, a igreja, suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O pastor também erra, né? A leitura do texto. Eu li o versículo 19. É Colossenses 2:23. 2:23, Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Está vendo aqui o ascetismo? Um rigor no controle de coisas do corpo. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, contra esse pecado da fornicação, da imoralidade sexual. Isso não pode mortificar esse pecado, Paulo está dizendo. Com esse culto aos anjos, não toque nisso, não toque aquilo, não. Então, Paulo está dizendo aqui, cuidado, porque esse ascetismo não é bíblico. Esse refrear apenas os desejos do corpo para elevar a tua espiritualidade não é bíblico, é um erro. Não promove elevação espiritual, uma aproximação maior com o divino. Isso é o budismo. O budismo trabalha nessa base para a elevação espiritual. Eles mortificam desejos do corpo para evoluir espiritualmente. Irmão, eu não estou dizendo que alguém que é alcançado pelo Espírito Santo agora não tem que mortificar os desejos do corpo. Claro que tem. Mas ele não vai fazer isso para ser salvo. Ele vai fazer isso porque ele já foi salvo. O Espírito Santo já está nele. E ele está lutando contra os desejos que Deus condena no corpo dele. Coisa diferente é você fazer isso para ser salvo, para alcançar iluminação espiritual. Entenderam? É o inverso. Aí não. Aí é budismo, aí é yoga, aí é ascetismo, rigor ascético. Paulo está censurando em Colossos esse rigor ascético, porque pessoas ali, elas não confiavam em Cristo, no poder do Espírito, para mortificar pecado. Elas estavam lutando contra pecado para agradar a Deus, para evoluir espiritualmente, a par da fé em Cristo. Opa, aí é erro, aí é heresia, aí é ascetismo. Isso não salva. Entenderam isso? Isso é importante. Terceiro lugar, o pecado afeta corpo e alma. Claro, os dois. A unidade complexa que é o homem. E a redenção vem restaurar os dois também. Pecados como amargura, ira, luxúria, têm efeitos físicos. Você está ressentido, a pessoa que te levou ao ressentimento passa diante de você, você vai sorrir para ela? Você fecha a cara. Tem efeito físico. De outro lado, imoralidade sexual no corpo afeta a alma ou o espírito. Se você está mantendo uma vida de imoralidade sexual, de fornicação, é claro que isso vai afetar a tua comunhão com Deus. Claro. A salvação em Cristo transforma o ser humano todo. Mente, emoções, conduta, corpo e espírito. Ainda, relações saudáveis envolvem cuidado integral. Ministérios, aconselhamento, discipulado, tem que tratar a pessoa toda. Corpo, mente, emoções e vida espiritual. Claro, nós vimos aqui hoje, Jesus aqui curando esse leproso, curou fisicamente, emocionalmente, socialmente e espiritualmente. Ele chega diante de Jesus reconhecendo ele como Kyrios, Senhor, supremo governante sobre a minha vida. Ele se entregou a Cristo. Servo de Cristo, Jesus o ajudou completamente. Olha o bom samaritano, lá de Lucas, a parábola do bom samaritano, lembra? Aquele homem ajudou ali a curar aquela enfermidade do samaritano
o samaritano foi o que socorreu, né? O homem que estava lá, praticamente um semi-morto, estava prostrado. Aquele samaritano chegou, o pegou, o amou, levou até uma hospedagem, pagou por mais de um dia de cuidado a ele. Aquele homem foi trabalhado na sua vida física, na sua vida emocional e, quiçá, na sua vida espiritual. Porque ele procurou saber quem me trouxe aqui. É um samaritano, alguém que crê no Deus de Israel. Ele crê meio que misturado na fé dele e tal, mas ele crê. Ele tem vestígios do Deus de Israel. A compaixão de Jesus, como eu disse hoje, pelo leproso também. O Senhor restaura toda a vida dele. Então, cuidado integral, porque o homem é uma unidade complexa, unidade psicossomática. Alma ou espírito e corpo físico, tudo tem que ser tratado. E por fim, a esperança cristã envolve corpo e alma. Na eternidade a gente não vai ser apenas almas flutuando, espíritos flutuando. Não, como disse o Alaí, nós teremos corpos glorificados. Paulo fala lá em 1 Coríntios 15 sobre isso. Deus ressuscitará esse corpo aqui, glorificará e vai me unir a alma e o espírito que já estará com ele, e eu vou habitar eternamente o céu. É a instrução do apóstolo Paulo em Coríntios, aos Tessalonicenses também ele fala, na sua segunda carta. Isso reforça, irmãos, a dignidade do corpo e a unidade da pessoa. Nada de partes, unidade da pessoa. Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Foi bem legal, não foi? Diferente essa aula? Quanta coisa que você pôde pensar que talvez você não sabia sobre a tua natureza. Alma ou espírito, parte imaterial, corpo físico, como que é a interação deles, como Deus trabalha eles. Olha só. Aí você escolhe agora. Você pode ser tricotômico, dicotômico ou da unidade psicossomática. Eu digo para os irmãos, eu gosto muito mais da unidade psicossomática. Eu sou uma unidade complexa, não dá para segmentar a minha vida. Deus está trabalhando tudo, e tudo aqui reverbera a minha fé, não dá para separar nada não, viu? E alma ou espírito, ó, mesma palavra. Quando chegar alguém diante de você e falar assim, não, isso aqui é na minha alma, não, isso aqui é no meu espírito, na hora você vai lembrar dessa aula. Ih, rapaz, você tem que estudar mais a Bíblia. São palavras no grego e no hebraico que podem ser trocadas. Se Jesus trocou, eu posso trocar. Eu posso trocar. Eu aprendi que quanto mais se aprende, a gente evita a discussão. Isso. Não vai levar a nada, porque tem muito tema na Bíblia que não dá para discutir, para tá bom, né? Porque é mais fácil do que uma discussão com nada. Alaís, eu vou só dizer o que você disse aqui, porque é muito importante isso que você disse. O Alaís disse o seguinte: quanto mais a gente aprende, menos a gente discute. Perfeito. Essa aula mostra isso, né, Alaís? Tem coisas que são complexas, irmãos. A gente tem que estudar, ser conduzido. Olha como a igreja é uma bênção. Para a gente ser mais sábio, diante de nos entendermos, entender os homens. Alaís, essa é uma aplicação fundamental. Eu não fiz aqui, mas o Alaís fez. Uma aplicação do estudo. Quanto mais a gente estuda, menos você vai discutir, você vai bater boca com quem não sabe. Agora, ó, isso também, Alaís, não significa que você não vai ser um instrumento para orientar esse que não sabe. Você vai falar com ele. Ó, posso te dar um norte? Posso te dar uma noção sobre isso que você está falando? Rapaz, se você vai para a Bíblia e vai estudar os textos originais, você vai ver que é tudo a mesma coisa, alma ou espírito. O importante não é isso. O importante é você não fracionar o homem em duas partes e sair trabalhando ele diferente. Diante de Deus, você é um só. Um só. Ótimo, Laís. Mais alguma coisa? Vamos orar para encerrar? Ô Sérgio, faz uma oração encerrando aqui nosso estudo, irmão. Agradecendo a Deus. Por favor. Bem pertinho, cara. Ó Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos aqui presente a Ti, nós queremos agradecer. Obrigado. Por tudo de bom que aprendemos hoje com o estudo do pastor, e agora estamos aqui, Senhor. Louvado seja teu nome. Sua palavra. Obrigado. Pelo conhecimento que temos aqui na nossa igreja. Obrigado, Senhor. Agradecemos também a todos os presentes e todos que estão aqui, Senhor, por esse domingo maravilhoso que temos nessa manhã aqui no culto. E também agradecemos a Ti, Pai, para que nós possamos abençoar, para que possamos retornar ao nosso lar
Amém. bastante paz, Amém. tranquilidade. Guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom domingo a todos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.